Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Dando sequência a nossos estudos sobre textos fora de contexto, o perigo que há nisto, tomando como base novamente 1 Pedro 4:11, a parte A, que diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, eu já apresentei 2 vídeos e na verdade 3 vídeos, né? Um deles é a sequência do segundo complemento, né? E existem muitos textos, meus irmãos, que são ditos, são citados, são ensinados, só que não é o que diz as Escrituras, não é o que diz o texto sagrado. E para nós falarmos da verdade, nós temos que saber da verdade, toda a verdade, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. E Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. E não há mentira, não há erro em Deus. Às vezes nós podemos ter 2, 3 ou 4, até mais interpretações de um texto, dependendo da linha teológica, da observação que é feita pelos catedráticos e assim por diante, mas cada texto tem um único significado. Se temos 3 ou 4, um deles está certo, o resto é errado, ou talvez nenhum deles, dependendo do contexto que a pessoa estuda ou mal estuda, né? Nós vemos hoje uma grande distorção, onde denominações usam textos, qualquer texto, eles usam como pretexto para falar de dinheiro. É uma coisa assim absurda, uma coisa assim meio que. Meio não, é mesmo demoníaca, né? Doutrina de demônios. Usam textos de uma forma bem estranha e as pessoas estão abraçando. Está escrito, está na Bíblia. É bíblico? Tá lá, beleza. Mas você tem que entender que se é bíblico, se está no contexto de ensino, se está no contexto de. É o que eu sempre falo, né? É lei, me fala, é norma, é normativo ou é descritivo? Está descrevendo uma situação circunstancial ou é norma, regra, de nomos, de lei? É isso que tem que ser observado. Eu cito às vezes a situação de Pedro andando sobre as águas. É uma norma ou é uma descrição de um fato que aconteceu, ocorreu ali? Foi ali. Deus pode fazer que as pessoas andem sobre as águas? É evidente que pode. Mas está prescrito nas escrituras isto? Não. Ali o contexto é: o Senhor tem poder sobre todos os elementos que Ele próprio criou, de fazer a água que é líquida se tornar sólida e pronto, enfim. Ou da pessoa, ou da lei da gravidade não agir ali. Não sei o que aconteceu. Eu sei que o que aconteceu foi a demonstração do poder soberano de Deus, Jesus Cristo, sobre toda a natureza, os elementos e assim por diante. Então vamos falar um pouquinho aqui hoje. Eu separei alguns versículos, alguns textos, e um deles muito conhecido também é o que está em está em Provérbios 18:21, né? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então o erro aqui é: o que o crente falar irá ter uma ação mística no universo. As suas palavras têm poder. Essa falácia vem do movimento da confissão positiva. Usam os textos, decretar, os termos, né? Decretar, declarar, exigir, reivindicar, determinar, etc., para fazer uso deste versículo defendendo esta falácia, né? E constantemente você vai ouvir pessoas dizendo: não, nossas palavras têm poder. Então, se você falou que vai ficar doente, vai ficar doente. Se você falou que vai perder o emprego, ou que vai tá ruim o dia, vai ficar ruim mesmo, vai perder o emprego. Se você falar que, mas espera aí, só para o lado negativo é uma coisa que tem que ser analisada, né? Só para o lado negativo, por exemplo, não dá para falar, bom, então o dia está abençoado e vai ser abençoado de fato. Ou eu posso dizer que meu dia está abençoado e não acontecer nada de ruim nesse dia. E se acontecer a profecia do errado que saiu dos meus lábios, estou em desconexão com Deus, estou em falta com Deus. Outra, por que então, se é poderosa nossas palavras, alguém que quer emagrecer já vai falar: bom, eu vou emagrecer 5 quilos essa semana ou esse mês, e emagrece, sem regime, sem exercício físico, sem nada.
É uma falácia, irmãos. É evidente que nossas palavras têm que ser boas, temperadas com sal. Somos cristãos, nossa fala é diferente. Nós falamos debaixo de uma autoridade que é Deus. Nós somos cristãos e nossas palavras devem ser ditas conforme as Escrituras nos informam e nos ensinam. Observe aqui Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Né? Então aqui nós temos que ter uma palavra, uma mensagem, falar aquilo que seja para edificação, que não saia de uma palavra torpe, suja. Essa Bíblia aqui é a NAA, ela é de estudo, né? E é a Nova Almeida atualizada. Então, temos que analisar isso. Nossas palavras têm que ser realmente temperadas com sal. Olha só o que diz em Colossenses 4, versículo 6. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Deixa eu achar aqui rapidinho. 4, 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como deve responder a cada um. Não quer dizer que as nossas palavras são poderosas. A palavra poderosa é a palavra de Deus. Esse esquema aí de profetizar, declarar e falar, etc., não exalta o Criador, nem sua palavra, mas sim o homem. Isso é o antropocentrismo, né? Nossas palavras têm poder, você tem que determinar, irmão, tem que declarar, irmão. É lógico que nós entendemos as questões negativas, pessoa que fica depressiva muitas vezes. Muitas pessoas começam, até mesmo na minha profissão, chegam lá e já falam, essa medicação não vai dar certo. O corpo reage, nosso corpo tem reações químicas, tem energias e tal. Outro dia eu vou até gravar um vídeo sobre isso aí, sobre energia e tal. E aí já chega dizendo que não vai dar certo e não dá mesmo, porque é sua mente, é sua predisposição para que aquilo não dê certo, já vai trabalhando na parte química, biológica no organismo, parte mental ali que é importantíssimo. O homem não é só uma parte, tem uma parte material e uma espiritual. Mas a palavra poderosa é a palavra de Deus, que fala em Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Um outro texto também, que é muito usado, está em 1 Coríntios 2,9. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que também não é muito bem interpretado, não é muito bem apresentado. E existem muitos erros, né, contextuais. Esses estudos aqui são para apresentar essas questões dos erros contextuais. Né? Diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Presta bem atenção. As coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e nem subiu ao coração do homem, nem imaginou no seu interior. Essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele ama, para aqueles que o amam, aliás. Então, o erro aqui qual que é? Nós não sabemos o que nos aguarda, é tão grande as coisas que nos aguardam. É evidente que há muitas coisas que não sabemos. A Bíblia não é um livro que apresenta ser exaustivo, né? Tem tudo sobre Deus, tudo sobre o que vai acontecer depois, não. A Bíblia é suficiente. As revelações bíblicas são suficientes para nos informar sobre as verdades concernentes ao futuro, ao que passou e o que está acontecendo. Agora observe, o contexto mostra claramente o que Deus preparou é realmente glorioso. Não foi invenção humana. Se você observar, eu li o versículo 9, né? Mas você leu o 4 e o 5, de 4, 5, 6 até o 7, você vai observar que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mais humana, né? A versão aqui fala, deixa eu pegar outra Bíblia aqui, 1 Coríntios 2:9. Eu gosto dessa versão aqui, nessa texto é mais claro. 1 Coríntios 2:9. 2:4, né? Eu estou citando agora.
A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre vós, entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria que é de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O que está dizendo aqui no contexto? Está dizendo que isso não é invenção do homem. As palavras de Paulo não são palavras de sabedoria humana, de persuasão humana, mas de espírito de poder. E o que tem para nós não é o que o homem viu, ou o que ele ouviu, ou o que subiu ao seu coração, imaginou no seu íntimo, no seu interior. Não. É o que Deus revelou. Observe o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vamos ver aqui no versículo de Coríntios 2,10. Porém, Deus revelou isto a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, qual que é o erro aqui? Nós não sabemos o que vem, não. Deus nos revelou, está nas Escrituras. Está nas Escrituras. Vida eterna com Cristo, vida condenatória eternamente sem Cristo, né? A vida de comunhão plena com o Senhor, novo céu, nova terra. Então, o contexto aqui não é invenção humana. Nem olho viu, nem ouvido viu, nem subiu o coração do homem. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. As minhas palavras são Espírito e vida de Jesus, João 6,63. Um outro texto, também é usado assim, já vi gente usando ele de forma bem equivocada, está em 1 João 5,18. Está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Já vi gente dizer o seguinte: suponhamos que alguém, né, um suposto endemoniado, que esteja manifestado numa reunião, num culto, num lar, numa congregação, enfim, ele não pode tocar, colocar a mão, segurar, agarrar a gravata, agarrar o paletó, a camisa, a camiseta, a jaqueta de um servo de Deus, porque o maligno não lhe toca. Não pode. Se a pessoa tem Deus na sua vida, está escrito que o marido não pode tocar, ou seja, se vai tocar, vai cair, ou não chega nem perto. Preste bem atenção. O contexto não é este. Tem duas coisas que você tem que observar. Aquele que nasce de Deus não peca. Quem é gerado de Deus, nascido de Deus, não é pecador, claro que é. Mas é um pecador convertido, correto? Nascido de novo, perfeito. Porém, ele ainda vai pecar, vai entristecer o Espírito de Deus, vai cometer pecado, mas não vai viver na prática do pecado. A questão aqui é, não mais viverá na prática do pecado. E outra coisa, o maligno não vai tocar. Esse tocar é no sentido de tirar a pessoa das mãos do Senhor, ou seja, não tira da salvação. Não tem como essa pessoa ser tocada no sentido de ser arrancada das mãos do Senhor, de perder a salvação. É o contexto. É este o contexto. Entendeu? Então não é que não toca de colocar as mãos. Não toca de tirar, arrebatar das mãos do Senhor, de tirar a salvação. Um outro texto está também aqui em 1 Coríntios, capítulo 5. É um texto onde fala de uma situação muito difícil na igreja de Corinto, né? E o versículo 5 diz assim: que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha bem isto. Assim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Duas coisas eu já vi, né, observei na minha caminhada sobre esse texto. Veja bem, tem dois erros aqui na verdade. Se eu
como crente, ministro do evangelho, canela de fogo, te entregar nas mãos do capeta, tu tá lascado. Um erro aqui é as pessoas quererem, por ser cristão, pastor, ministro, canela de fogo, tocha, vaso de azeite, aquela coisa toda, enfim. Se eu orar, se eu entregar você na mão do Satanás, como está escrito lá em Coríntios 5, você está lascado. E outro erro um segundo erro, né? Como que esse Satanás vai salvar a alma, o espírito? Está escrito aqui, ó. Veja bem, né? Entregar para Satanás para que haja salvação do espírito. Você tem que ler o contexto. Se não ler o contexto, se não ler o contexto, vai ficar difícil. Fica complicado. O problema é este. Por preguiça de ouvir, como fala aqui em Hebreus. Deixa eu acho aqui rapidinho. Não está marcado aqui no meu esboço, mas deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Hebreus acho que 5. Deixa eu ver aqui. 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, né? Isso aqui é NA. Na Corrigida Fiel fala negligentes no ouvir. Aqui fala bem interessante. Ficaram com preguiça de ouvir, preguiçoso. Aí não preguiça de ouvir, preguiça de ler. Imagina. Então vamos lá. Primeiro erro aqui. Cair, se eu te colocar na mão do Satanás, você está lascado. Porque se eu olhar e eu colocar isso na mão do capeta, porque você está perturbando, perseguindo, etc., irmão, é perigoso cair nas mãos do Senhor, em ira. Ele sim que é perigoso. Não é o capeta, não é o demônio, não é Satanás, irmão. Né? Cair nas mãos do Senhor, que é o perigo, porque ele é fogo consumidor. Ele pode matar o corpo e pode lançar a alma no inferno, a alma e o corpo no inferno. Não temeis os homens que apenas matam o corpo. Temei aquele que pode matar o corpo e lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Esse tem que ser temido. Primeiro acerto aqui. E o segundo, entregar nas mãos de Satanás para que haja salvação do espírito. O contexto aqui é disciplinar. Para alguém que no meio da igreja tomou a madrasta por mulher e estava sem disciplina. Olha bem, se você pegar o versículo 1 do capítulo 5 de Coríntios, diz: ouve-se por aí que entre vós existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. O que aconteceu ali? O filho estava possuindo a mulher do pai, ou seja, a madrasta. Em Deuteronômio 22, no versículo 30, nós temos informações bíblicas que vão contra esta atitude. E Mateus 18, de 15 a 17, diz que se alguém errar, se alguém pecar, você vai lá, chama a testemunha, conversa com ele, chama outro irmão, conversa com ele e tenta resolver essa situação. Mateus 18, de 15 a 17. Certo? Só que aqui Paulo tem uma igreja que não disciplinou, que aqui a questão é disciplinar. O pecado estava ali, estava latente, estava... Claro, tem coisa que você faz que ninguém sabe, só Deus sabe. Ninguém sabe não, né? Deus sabe, mas assim, as pessoas não sabem. Mas ele estava ali, ó. Né? O indivíduo estava lá com a mulher do marido, do pai, e ela tomou o filho como esposo, o enteado, e ele, a madrasta. E a igreja não fazia nada, os líderes não faziam nada, os presbíteros, os pastores não faziam nada. Então, o que acontece lá em Tito, capítulo 3, versículo 10, diz assim: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. O que é entregar na mão de Satanás? É excomungar, é excluir, é disciplina. Disciplina na igreja, disciplina. Porque alguém que não está em Cristo, é evidente está na mão de Satanás. Ele falou, você vai ser posto fora da comunhão, você não vai participar da comunhão com o santo, da ceia, da comunhão aqui dos santos, mas se trata com carinho e com amor. Caso haja rejeição, evitam. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam. Ele está entregue a Satanás. Você vai orar, vai pedir misericórdia, mas está entregue a Satanás. Nesse sentido. Não é que você entregou, agora você está lascado. Não. Ele está lascado porque está sem Cristo. É sem Cristo, está na mão de Satanás. E ele era um crente, estava comungando da graça de Deus, né? E não houve
a disciplina da igreja, né? Não houve disciplina. Então, quando não há disciplina, né, na igreja, acontece isso. Passa a mão na cabeça ali e aí complica tudo. Né? A disciplina da igreja. Esse é o contexto. Não houve disciplina. Muito bem. Vamos para mais um texto. Deixa eu ver quanto tempo está aqui. 20 minutos, tá bom. 1 Coríntios 15, 51. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Arrebatamento secreto. Aqui está o erro. Não. Não é o arrebatamento secreto. Eu já tenho no meu canal muitas pregações minhas sobre escatologia e eu falo sempre desse texto, mas eu quis colocar aqui para dar mais um, assim, curtinho, né? Uma explicação. O contexto aqui no versículo 51 fala da transformação dos santos. Quando? Na volta do Senhor Jesus. E vai ser como? No momento, ou seja, rapidez, onde os mortos ressuscitam, vivos crentes são transformados, quando na ocasião da última trombeta, ou seja, na segunda vinda do Senhor Jesus. Então aqui, irmão, não é arrebatamento secreto. Não é arrebatamento secreto. É transformação dos santos. No momento em que Cristo volta, os vivos, os mortos que estão em Cristo, ressuscitam em corpo de glória. Todos os mortos vão ressuscitar, salvos e ímpios. Só que os salvos ressuscitam em corpo de glória. Os que são de Cristo, vivos, serão transformados. Aqui, ó, no momento, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Só que tem que ler o contexto. Você tem que pegar os versículos anteriores e vir. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ponto. Um outro texto aqui está em João 6. João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual que é o erro aqui, meu irmão? O erro aqui é apresentar Satanás como o ladrão. Não. Aí as pessoas colocam assim, olha, Satanás veio, o ladrão veio roubar, matar e destruir. É isso que Satanás faz. Embora ele possa roubar de alguma forma a paz, matar de alguma forma, matar até fisicamente, se Deus permitir. Lembra do caso de Jó? Mas o contexto aqui é que nós temos alguns personagens aqui. Né? Observe os personagens. Jesus, no versículo 7, ele fala que é a porta das ovelhas. Tem que ler o texto todinho. E Jesus, no versículo 10, fala que ele é o bom pastor. Então ele é o bom pastor. Quem é o ladrão? No versículo 10, o mercenário. No versículo 12, é a liderança corrupta. Então nós temos um personagem aqui, Jesus, o bom pastor. O ladrão, verso 10, mercenário, do verso 12, é a liderança corrupta, corrompida. O lobo, aí sim, do versículo 12, é Satanás. Então você tem aqui um personagem, Jesus, as ovelhas que são salvos, o ladrão e o lobo. Jesus é o bom pastor. Os salvos, os crentes, os que Jesus escolheu, salvou, são as ovelhas. O ladrão, o mercenário, é aquele que vem o lobo, ele vê, ele não faz nada, ele foge, porque ele é mercenário, ladrão, não é, a ovelha não é dele mesmo, tanto faz, tanto fez. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então nós temos Jesus, o bom pastor, as ovelhas, os crentes salvos, ladrão e mercenário, a liderança corrompida, descomprometida, os falsos profetas, os bajuladores essas lideranças malignas aí que não pregam nada do evangelho, é o lobo, perdão, é o ladrão. E o lobo, aí sim, é Satanás. Ok? Vamos aqui para mais um texto. Então, só que esse texto agora aqui não tem na Bíblia. Pois é. Diz assim: não cai uma folha da árvore sem que Deus queira, que Deus permita. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Está na Bíblia, irmão. É uma verdade que isso aconteça? É verdade, porque Deus controla todas as coisas. O fio dos cabelos estão contados. Deus conhece, Deus faz brotar o lírio do campo com versos, né, como que nem Salomão teve vida tão bonito como o lírio do campo, etc. Então,
Só que esse texto não tem na Bíblia. Você falar que nada acontece sem que Deus decrete ou queira, tá certo. Mas usar isso dizendo isso está na Bíblia. Alguém fala, então me mostra na Bíblia, pega o texto e aponta para mim. E depois você contextualiza. Você não tem. Então observe. Curiosamente, essa frase tem grande semelhança com o verso do Alcorão, né? O livro sagrado do Islã, né? Na sexta surata, no versículo 59, Maomé escreve assim: reticências. Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha sem que ele disso tenha ciência, né? Está bem semelhante, não é nem igualzinho ao dito popular. Então a maioria das pessoas nem sabe dessa semelhança com o Alcorão. Essa é uma grande verdade. Dita por cristãos apenas como um dito popular, né? Olha, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Tá certo, é um dito popular, né? O rio não corre para o mar se Deus não quiser, tá certo? Mas você não pode fazer, está escrito lá, o rio não corre para o mar, mas onde está? Qual Jeremias, em Lamentações, em Ezequiel, onde? Né? Então há um princípio bíblico, claro, que Deus governa todas as coisas. Em Lucas 12, 7, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Então até o cabelo está contado, quer dizer o quê? Aqui eu posso falar, Lucas 12, 7, eu posso dar o endereço. E qual é o contexto? Que Deus controla todas as coisas. Mas essa frase, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, essa frase não está na Bíblia. Ok? Eu paro por aqui hoje. Deixa eu ver se eu marquei mais algum aqui. Não. Eu paro por aqui. E no próximo vídeo eu vou falar mais algumas coisas sobre essas questões. Deixa o seu like aí, meu irmão. Né? Deixa um joinha aí, deixa um comentário, compartilha. E qualquer dúvida é só chamar. Você tem aqui um amigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em Cristo Jesus. Amém.